Boa tarde a todos, bem-vindos ao programa Conexão Contábil. No programa de hoje vamos falar sobre o Simples Nacional, regime de tributação diferenciado e simplificado para micro e pequenas empresas, que é fundamental para quem quer iniciar o seu negócio, e não tem tanta experiência ou tanto recurso para poder tratar com toda a burocracia que você tem numa grande empresa. Meu nome é André Charoni, eu sou contador e professor universitário com mais de 10 anos de experiência e está começando agora o Conexão Contábil. O Brasil possui uma das maiores e mais complexas cargas tributárias do mundo. Segundo dados de pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o IBPT, nos últimos anos foram criadas, em média, 37 novas normas tributárias por dia. Em média, as empresas gastam quase 2.000 horas por ano para vencer a burocracia tributária. Em 2018, por exemplo, estima-se que o gasto total de empresas com atendimento de obrigações acessórias apenas, sem contar os tributos em si, foi de aproximadamente 60 milhões de reais. Então, no Brasil, gasta-se muito com o pagamento de tributos e também para se atender às obrigações acessórias que são necessárias para pagar esses tributos. A nossa carga tributária, além de ser elevada, também é altamente complexa. Isso pesa no bolso das empresas. Obviamente, esse cenário torna-se ainda mais complexo e mais assustador para uma empresa pequena, que não tem tantos recursos, não tem tanto capital para poder investir no atendimento dessas obrigações. Então, pensando nisso, o governo, já na Constituição de 1988, criou a previsão de um tratamento diferenciado, especial, para essas pequenas e microempresas. No entanto, o primeiro passo realmente nesse sentido de simplificação, ele ocorreu na década de 90, com a criação do Simples Federal. O Simples Federal, até então, era um tipo de tributação que era voltado para micro e pequenas empresas, nas quais todos os tributos federais que incidiam, ou pelo menos os principais deles que incidiam sobre essas micro e pequenas empresas, eram recolhidos em uma única guia. No entanto, esse Simples Federal ele não era completo, porque o ICMS e o ISS, que são dois dos principais tributos pagos pelas empresas, respectivamente o ICMS nas empresas comerciais e industriais e o ISS nas empresas de serviço, esses tributos não eram incluídos no Simples Federal porque eram tributos estadual e municipal. Então, nesse caso, o ICMS como tributo estadual e o ISS como tributo municipal não entravam no Simples Federal, que acabava ficando incompleto. Foi apenas em 2006, com a criação da Lei Complementar 123, que surgiu o Simples Nacional que nós conhecemos hoje. Então, Federação, Estado e municípios se uniram para que pudesse ser criado um regime único que incluísse os tributos federais e também o ICMS e o ISS. Então, com a criação do Simples Nacional, todos os principais tributos que incidem nas pessoas jurídicas passaram a ser incluídos em uma única guia, em um único tributo que pudesse ser pago de forma mais simplificada e até reduzida. Então, aí incluiu o imposto de renda das pessoas jurídicas, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição do PIS, PASEP, da COFINS, o IPI, todos esses tributos federais, o ICMS, que é um tributo estadual, mas também entra no cálculo do Simples Nacional, o ISS, que é um tributo municipal, mas que também entra no Simples Nacional, e até mesmo a contribuição previdenciária para o INSS, para a Seguridade Social, da parte do empregador, que as empresas grandes pagam 20% sobre a folha de pagamento. No Simples Nacional está embutido também no próprio Simples. Então, todos esses tributos vão ser, no caso do Simples Nacional, recolhidos em uma única guia, que é a guia DAS, essa guia que vocês estão vendo aí, e essa guia recolhe todos esses tributos de uma única vez, em um único pagamento, com vencimento no dia 20 do mês seguinte. Então você tem uma simplificação aí dos tributos que são pagos pelas pessoas jurídicas. Isso é muito vantajoso por vários motivos, Primeiro, pela redução da carga tributária, todos os tributos ficam numa única alíquota e geralmente essa alíquota ela é reduzida em relação aos tributos comuns. Essa redução depende muito de cada caso, mas pode chegar até a 40% de redução tributária para as micro e pequenas empresas que optem pelo Simples. Menos burocracia, no sentido de que você vai ter menos obrigações acessórias para cumprir, com isso você vai ter um custo menor, até mesmo com a própria contabilidade, para que possa cumprir com essas obrigações
que são altamente complexas nas grandes empresas. Você tem uma contabilidade simplificada. Então, embora a legislação até dispense, a legislação fiscal, as micro e pequenas empresas de ter uma contabilidade completa, nós recomendamos que ela tenha uma contabilidade, porém simplificada, ou seja, você vai gastar menos com a contabilidade daquela empresa, no entanto, ela vai ter os registros contábeis para que você possa conhecer a situação patrimonial daquela pequena entidade. E a redução de custos também com a folha de pagamento. Como nós dissemos, o INSS patronal ele passa a ser recolhido dentro do Simples Nacional e com isso você economiza em relação à sua folha de pagamento. Aqueles 20% que você pagaria a mais da folha, você vai deixar de pagar porque você já paga a sua contribuição, via de regra, no próprio DAS do Simples Nacional. Cabe ressaltar, entretanto, que nem sempre o Simples Nacional é a opção mais vantajosa. Em empresas que apresentem prejuízo, por exemplo, muitas vezes você paga menos imposto no lucro real, ou até mesmo se a sua lucratividade for muito pequena. Então, para ter certeza se o Simples Nacional é a melhor opção para a sua empresa, você precisa procurar o seu contador e fazer com ele o planejamento tributário, esse estudo, para que você possa verificar se você está na opção correta. O Simples ele é opcional, então você vai optar apenas se ele for vantajoso para a sua empresa, embora que na maioria dos casos ele acaba o sendo. Outro ponto importante a ser observado é que nem toda empresa pode optar pelo Simples Nacional. Existem algumas restrições quanto a isso. O primeiro delas, e a principal, diz respeito ao porte da empresa. O Simples Nacional é um tratamento tributário diferenciado para micro e pequenas empresas, tanto que ele foi criado, ele surgiu a partir da Lei Complementar 123, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Então, obviamente, as empresas de médio e grande porte não podem fazer opção por esse regime. Aí vem a pergunta, o que seriam então essas micro e pequenas empresas? A legislação atual diz que as microempresas são aquelas empresas que faturam ao longo de 12 meses até R$360 mil por ano, certo? Já as empresas de pequeno porte são aquelas empresas que ao longo do ano, em 12 meses, faturam até R$4.800.000. Esse limite já foi aumentado algumas vezes e pode ser que varie. Então, dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo, esse valor pode ter sido alterado, mas tudo isso é previsto na Lei Complementar 123. Passando esse faturamento, você não pode mais fazer a opção pelo Simples Nacional. No entanto, não é só esse caso que existe a nível de proibição para a opção do Simples. Existem também outras situações. Então, por exemplo, as empresas que tenham em seu quadro societário outras pessoas jurídicas não podem optar pelo Simples Nacional. Se a sua empresa tem como sócio uma outra empresa, ela não vai poder fazer a opção pelo Simples. Também casos em que você tenha sócios, pessoas físicas que participam de outras empresas e a somatória do faturamento ultrapassa R$4.800.000, nesse caso você também não vai poder fazer a opção pelo Simples. As empresas públicas, as filiais de empresas estrangeiras, até porque o Simples é para incentivar as pequenas empresas locais e não multinacionais, e as empresas que exercem atividades impeditivas. Se você for no nosso canal no YouTube e acessar esse vídeo, nós vamos colocar na descrição, aqui embaixo, a lista completa de atividades que impedem a opção pelo Simples Nacional. Então, se a sua empresa fizer alguma dessas atividades, você não vai poder também fazer essa opção. Existem ainda outras situações que impedem a opção pelo Simples, então você precisa analisar muito bem com o seu contador para verificar se é viável fazer essa solicitação de opção pelo Simples Nacional. De um modo geral, podemos dizer que o Simples Nacional ele é vantajoso para a maioria das empresas, no entanto, como nós falamos, existem situações em que é melhor fazer opção por outro regime. Nossos próximos programas nós vamos falar sobre esses outros regimes e você vai poder conhecer melhor um pouquinho mais sobre eles. Mas converse com o seu contador que ele vai poder lhe orientar sobre fazer ou não a opção pelo Simples Nacional de forma correta. Vamos encerrar então por aqui esse bloco e no nosso próximo bloco teremos uma entrevista com o advogado Felipe Lopes, que é especialista em direito empresarial e vai falar para a gente outras vantagens que existem na Lei Complementar 123, além do Simples Nacional. Até lá! O que faz um bom escritório de contabilidade? O que define o melhor serviço? No escritório Belconta Belém Contabilidade, acreditamos na excelência da qualidade, em mais de 30 anos de experiência de mercado. E é essa experiência que fala por nós. Somos reconhecidos pela Câmara Municipal de Belém pelos relevantes serviços prestados. Entre em contato com nossa equipe pelo telefone 91-3222-1533, pelo WhatsApp 919-9994-4102. O
portal Neo Ensino oferece a usuários de todo o Brasil cursos online de qualidade a preço acessível. Aqui você pode estudar em qualquer lugar e a qualquer hora, no seu computador, tablet ou celular. Você mesmo monta o seu plano de estudos de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Temos cursos a partir de R$ 9,90, elaborados por professores especialistas, mestres e doutores, com experiência e renome no mercado. É a sua oportunidade de enriquecer o seu currículo e se destacar de seus concorrentes. Nossos certificados seguem os padrões definidos pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação e são válidos em todo o território nacional, podendo ser utilizados para atividades complementares em faculdades e universidades e também para o serviço público. Temos ainda 3 cursos inteiramente grátis para que você possa conhecer nossa metodologia. Não perca tempo, venha conhecer nosso site www.neoensino.com. Bem-vindos novamente ao programa Conexão Contábil. No programa de hoje estamos aqui com o advogado Dr. Felipe Lopes. Ele que é advogado especializado em Direito Empresarial, possui um MBA pela Fundação Getúlio Vargas, é diretor jurídico da Belconta e sócio do escritório de advocacia Galvão e Lopes, Sociedade de Advogados. Bom, bem-vindo, Dr. Felipe. Dr. Felipe vai falar para a gente sobre algumas vantagens que nós temos na Lei Complementar 123 para micro e pequenas empresas, além do Simples Nacional. Então, Dr. Felipe, além do Simples Nacional, nós temos outras vantagens para essas micro e pequenas empresas. Por exemplo, em licitações, quais são as vantagens que essas empresas têm? Com relação a licitações, existem sim algumas vantagens para microempresas e empresas de pequeno porte. Uma delas é o fato dela poder apresentar a certidão com alguma restrição, no que se refere a questões fiscais e questões trabalhistas. Ela precisa apresentar a certidão, mas se houver alguma restrição, ela pode corrigir isso em momento posterior, o que é uma vantagem para quem está participando do procedimento licitatório. Certo. E ainda em relação à licitação, né, existem vantagens também referentes a caso de empate, né, se a microempresa empatar com uma empresa de grande porte, por exemplo. Sim, se houver empate em licitações e houver uma microempresa ou empresa de pequeno porte, essa empresa é favorecida, é dada uma preferência para essa empresa. E o interessante é considerado empate até uma diferença de 10% com relação às propostas para a maioria das licitações. Com relação ao pregão, essa diferença é de apenas 5%. Então, mesmo que, no caso de um pregão, mesmo que a microempresa tenha o valor até 5% maior, é considerado empate e ela leva vantagem em relação a outras empresas. Interessante. E essa vantagem ela não é só para quem é optante pelo Simples, né? Na verdade é para todo tipo de micro e pequena empresa. E empresa de pequeno porte, mesmo que não optante pelo Simples. Então, desde que ela tenha ali o faturamento até 4.800.000, ela pode ter esse benefício mesmo sem optar pelo Simples. Exatamente. Interessante. E em relação ao acesso à justiça, existe também uma vantagem para as micro e pequenas empresas, não é? Sim. Hoje em dia o problema da justiça é porque é muito demorada e os custos são muito elevados. E existe uma saída, que seria a opção pelo juizado especial. Mas empresas comuns não podem entrar como no polo ativo, não podem interpor demandas perante os juizados especiais. Esse benefício é concedido para microempresas e empresas de pequeno porte. Elas podem entrar como autoras no juizado especial, o que garante para elas uma justiça mais rápida e sem custas, pelo menos em primeira instância. Interessante. Essa justiça especial é o que chama-se popularmente de juizados especiais. Juizado especial de pequena causa, né? Isso. Certo. Então, as empresas normais só podem responder processos, né? Não podem entrar com processos. Já as microempresas têm essa vantagem de poder entrar com processo nesse, como chama popularmente, Tribunal de Pequenas Causas, né? Isso, exatamente. Interessante. E também, na área trabalhista, na Justiça do Trabalho, existem algumas vantagens também para as empresas pequenas, Existem algumas vantagens na área trabalhista, como, por exemplo, com a reforma trabalhista, isso daí já meio que perdeu tanto o impacto, mas o empregador, se for microempresa ou empresa de pequeno porte, ele pode chamar preposto que não seja empregado. Ele pode chamar preposto que apenas tenha conhecimento dos fatos sem ser empregado dele.
o que facilita, porque às vezes uma empresa menor é difícil deslocar um empregado para poder exercer uma função na justiça, em audiência, qualquer coisa assim. Até o contador pode ir de preposto, né? Isso, esse benefício já foi estendido hoje para outros tipos de empresa pela reforma trabalhista, mas existe uma disposição expressa na Lei Complementar número 123, que trata das microempresas e empresas de pequeno porte. Então uma garantia a mais É que uma tem garantia a mais nesse sentido. que existe. Interessante. Outra questão também é depósitos recursais perante a Justiça do Trabalho. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão recolher apenas metade do valor que lá é estipulado. Isso aí seriam aqueles depósitos que você tem que fazer para poder recorrer, né, numa causa. Isso. Para interpor recurso para as instâncias superiores tem que fazer um depósito em torno de 9 mil e pouco em recurso ordinário, em recurso de revista já em torno dos 19, 20 mil. As microempresas e empresas de pequeno porte já teriam que recolher apenas metade desse valor, que também é uma grande vantagem. Com certeza. Infelizmente esse é todo o tempo que nós temos no programa de hoje, então eu gostaria novamente de agradecer aqui a presença do Dr. Felipe Lopes. Só para lembrar, o Dr. Felipe Lopes, ele é diretor jurídico aqui da Belconta e também é sócio do escritório de advocacia Galvão e Lopes, Sociedade de Advogados. Então, se você precisar de algum suporte nessa área jurídica também, vamos deixar o contato deles aqui embaixo para que você possa entrar em contato. São excelentes profissionais. Vamos ficar então por aqui e nos nossos próximos programas nós voltamos a falar sobre esse assunto de tributação também. Vamos falar sobre o Simples, já falamos sobre o Simples Nacional, vamos falar também sobre o lucro presumido e o lucro real, que são outras formas de tributações que nós temos nas empresas. Agradeço a audiência de todos. Lembro de vocês acessarem nossas redes sociais, Facebook, se inscreverem no nosso canal no YouTube, que vai aparecer aqui embaixo o link, e acompanharem todos os nossos vídeos. Temos a íntegra de todos os programas lá e também alguns vídeos extras que nós postamos periodicamente. Agradeço a atenção de todos e lembre-se, contem sempre com o contador.